A paz do Cristo a todos. Eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o seu programa Abba Pai de todas as semanas. Eu quero, como sempre, mandar um abraço especial aí para todos vocês que têm fome e sede de Deus e que estão sempre aí assistindo esta programação para aprenderem mais da palavra do Senhor. Um abraço também todo especial para os nossos colaboradores. Um abraço aqui para a Sivaldo da TV Monte Sião, um abraço também para o meu amigo Luiz do Frigorífico Carnes e Cia, também para o meu amigo André da Inova Propaganda, um abraço também para o meu amigo Pastor Antônio da Livraria Evangélica Proclamai e também para o meu amigo Emanuel do Supermercado J. Santos. Um abraço todo especial para vocês. Bem, o nosso e-mail particular é o er_dantas@hotmail.com e o nosso telefone é o 0 operadora 75 9151 6907. Eu sou pastor presidente da comunidade cristã Abba, aqui em Feira de Santana, na Bahia. Esse é o nosso programa Abba Pai. Lembrando que amanhã teremos a reprise a partir das 7h10 da noite, às 19h10. O endereço da nossa igreja é a Rua Paulo Afonso, 495, Jardim Cruzeiro, ao lado do Hospital da Mulher. Você é o nosso convidado para estar conosco, sobretudo aos domingos, a partir de 7 da noite, no culto da família. Você é nosso convidado. E também lembrando o nosso Facebook, que é facebook.com/família Abba, lembrando que Abba com 2 Bs. Amém? Muito bem. Então, vamos nos preparar, porque o programa Abba Pai está no ar. Glória a Deus. É sempre bom estarmos juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. E eu quero convidar a todos para que abram aí as suas Bíblias em 2 dos Reis, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. 2 dos Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. Esse é o nosso texto básico de hoje. Me acompanhe em nome de Jesus. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Glória a Deus, que maravilha, a palavra de Deus sempre nos surpreendendo com o amor de Deus por nós. Bem, o nosso texto básico de hoje é este, 2 dos Reis, capítulo 6, de 15 a 17. E o título da nossa mensagem é Visão Espiritual. Visão espiritual. E eu quero assim, desde já, convidá-los a que leamos assim mais um texto da palavra de Deus, para que possamos assim ilustrar essa passagem de hoje. Vamos ver aqui Salmos, o Salmo de número 34. Salmo de número 34 e versículo 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Repito, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo.
Glória a Deus, não é? Glória a Deus por esta palavra. Aqui, no livro dos Salmos, nós percebemos que o seu autor, ele revela algo a nós. Toda pessoa que teme ao Senhor, ou seja, toda pessoa que respeita a Deus, ela é protegida pelo anjo do Senhor. O interessante é que a palavra aqui está no singular, anjo. E pelo menos nesta tradução, a palavra anjo começa com a letra maiúscula, fazendo alusão ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que respeita ao Senhor, a pessoa que respeita a Deus, ela é protegida pelo próprio Jesus. Jesus protege esta pessoa. Ainda que esta pessoa não possa constatar com seus olhos humanos, muitas vezes, esta proteção, mas ela ocorre, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele nos amou primeiro. Deus nos escolheu a nós. E ele nos protege, desde que o temamos, desde que o respeitemos. Amém, amados? Isto é maravilhoso. Queridos, como eu tenho o costume de dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. E o livro de 2 dos Reis também é palavra de Deus. E o autor deste livro, segundo a orientação do Espírito Santo, ele escreveu esse livro. E nessa porção específica do livro, nós percebemos uma experiência maravilhosa que ocorrera com o discípulo do profeta Elias. Nós percebemos aqui que aquele discípulo estava atemorizado diante do sítio, não é, dos soldados sírios. Ele estava sitiado, não é? Ou seja, Elias e o seu discípulo estavam sitiados. Ao redor deles estava um grande exército, com cavalos, carros e tropas, um exército muito forte. E eles foram ali com o intento de apanhar o profeta Elias e levá-lo ao rei da Síria. Só que, enquanto que Eliseu ele estava tranquilo diante de tudo aquilo, o seu discípulo estava tomado pelo medo. E vamos perceber que o profeta Elias ele faz uma oração, a fim de que os olhos espirituais daquele discípulo fossem abertos, a fim de que ele também pudesse constatar que, na verdade, a maioria estava do lado deles e não do lado dos sírios. É sobre esse texto que nós vamos conversar hoje e vamos perceber como Deus é maravilhoso, mesmo nos momentos desconfortáveis, mesmo diante dos impropérios da vida, mesmo quando alguns sonhos nossos não dão certo, mesmo quando alguns projetos não vão adiante, não é? Mesmo quando aparentemente tudo deu errado. Ainda assim, Deus, ele está conosco e sempre tem preparado o melhor para nós. Diga-se de passagem, desde que o temamos, desde que confiemos nele e o respeitemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Queridos, esse texto aqui foi escrito em um contexto crítico para Israel. A nação de Israel havia pecado contra Deus e Deus havia permitido que esta nação fosse levada cativa. Primeiro para a Síria, depois para a Babilônia. E assim aconteceu porque o povo de Israel estava em desobediência. Eu sempre falo isso aqui. Sempre que obedecemos a Deus, Deus ele nos dá aquela vida abundante prometida pelo próprio Jesus. Mas quando nós desobedecemos a Deus, infelizmente, alguns projetos do adversário com relação a nós, eles conseguem, de certa forma, ter êxito. Não porque Deus ele deseja que isso aconteça, mas porque nós simplesmente nos afastamos do plano de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que está chovendo muito e alguém passa com um guarda-chuva e te convida, olha, pegue a carona comigo. E aí você vai caminhando ali com aquela pessoa conhecida sob o seu guarda-chuva e fica protegida da água. Mas vamos supor que lá adiante você decide não caminhar mais com aquela pessoa. Você decide não caminhar mais sob o guarda-chuva daquela pessoa. Automaticamente você irá ser molhado ou molhada pelas gotas da chuva. Será molhado por aquela água que cai.
É exatamente sobre isso que eu quero falar para você, não é? Sobre o fato de que enquanto estamos com Deus e sob a sua proteção, somos salvaguardados de alguns impropérios da vida. Não de todos, porque o próprio Deus vai permitir que passemos alguns momentos difíceis de nossas vidas, até mesmo para nos provar. Mas enfim, sempre que andamos com Deus, sempre que estamos sob a sua proteção, sempre que estamos sob o guarda-chuva de Deus, nós estamos protegidos. Mas quando nós deliberadamente resolvemos sair da proteção divina, sair de sob o guarda-chuva de Deus, automaticamente somos alvejados pela chuva. Ou seja, automaticamente algumas coisas acontecem conosco que não aconteceriam caso estivéssemos sob a proteção, sob o guarda-chuva de Deus. Você entende isso? Muito bem. Então, enquanto Israel ela andasse sob a proteção de Deus, apesar dos obstáculos normais que o próprio Deus permitiria a eles teriam vitória. Mas, quando Israel optava por não estar sob o guarda-chuva de Deus, então ela passava por impropérios terríveis. Deus permitia até que eles mesmos sofressem nas mãos dos seus adversários. Mas Deus até mesmo permitia isso, a fim de que eles pudessem entender que sem Deus eles não iriam ter vitória, não iriam ter êxito. Então, depois dessas dificuldades, eles voltavam mais amadurecidos para servir ao Senhor. Então, amados, nesta época aqui, era este o contexto. Israel estava desobedecendo, por causa da desobediência ela foi levada para alguns cativeiros, e depois que aprendia a lição, voltava para a sua terra, e Deus voltava a abençoar, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele é maravilhoso, não é? Enfim, e aqui neste contexto nós percebemos que os sírios, eles estavam querendo invadir a Terra Santa. Vamos, e vem acompanhar comigo aqui, me acompanhe aqui capítulo 6, a partir do versículo 8. Vamos tirar algumas lições desse texto e que fique bem claro para mim, para você, para todos nós, que mesmo os momentos aparentemente mais difíceis, não é? Mesmo quando aparentemente todo o nosso sonho desmoronou, ainda assim Deus permanece conosco, e se nós o temermos e confiarmos nele, Ele transformará a maldição em bênção. Amém? Muito bem, vamos lá. Segundo dos Reis, capítulo 6. Vamos agora ao versículo de número 8. O subtítulo aqui na minha Bíblia é o seguinte: o exército dos sírios é derrotado. O exército dos sírios é derrotado. Da mesma forma que o exército dos sírios foi derrotado pelo próprio Deus por meio do profeta Elias, hoje os exércitos, não é, de Satanás, eles são derrotados e Deus nos usa para que eles sejam derrotados. Não é? Basta nós estarmos com a nossa visão espiritual aguçada, que é o título da nossa mensagem, visão espiritual. E aqui o versículo 8 fala assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Sempre nós estaremos em guerra contra Satanás e seus demônios, que usam o mundo, a carne e o velho homem. E diga-se de passagem, o nosso pior inimigo é o velho homem, não é? É o velho homem, é aquele que dorme conosco, que acorda conosco, que caminha conosco. Os velhos conceitos, os antigos conceitos que muitas vezes permanecem em nós e muitas vezes nos seduzem para que não obedeçamos à palavra de Deus. É por isso que devemos sempre optar por ficar na palavra de Deus, ainda que sejamos contrariados. Temos que aprender a nos autocontrariar. Os cristãos devem aprender a se autocontrariar, dizer não ao seu velho homem, a fim de dizer sim para Cristo, para que possa obter vitória, em nome de Jesus. Mas vamos lá. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, ou seja, Satanás, ele vai estar sempre em guerra contra nós. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Então ali o rei da Síria se reuniu com seus oficiais, querendo invadir Israel, e ele ali decidiu, né, com os seus oficiais: olha, onde será o melhor lugar para nós acamparmos, para que a partir dali ataquemos Israel. Ou seja, Satanás, ele sempre se reúne com alguns dos seus demônios, não é, para armar, não é, estratagemas contra nós, para poder engendrar armadilhas contra nós. Satanás, ele sabe exatamente quais são os nossos pontos frágeis, não é? E ele sabe como enviar tentações a domicílio. E é exatamente nessas áreas em que nós sabemos que
temos que vigiar mais, que devemos de fato vigiar mais. Devemos estar orando mais nesse sentido, vigiando mais nesse sentido. Então, da mesma forma que o rei da Síria se reuniu com seus oficiais para pensar no melhor acampamento, Satanás ele se reúne com alguns dos seus demônios para também engendrar alguns males contra nós. E ele sabe quais são aquelas áreas de mais fragilidade em nossas vidas. E é por isso que devemos vigiar e orar, principalmente nessas áreas, ok? A fim de que o inimigo ali não nos surpreenda. Porque ele chega, ele primeiro com a unha ele arranca a tinta, depois ele fura o reboco, depois ele fura o tijolo, e depois que ele tem uma brecha, ele transforma aquilo em uma porta, ele invade, e aí, infelizmente, é derrota na certa. Mas isso não acontece com aqueles que oram constantemente, que leem a palavra, que estão frequentando o templo e se reunindo com a igreja, né? Que estão sempre buscando a presença do Senhor, orando e vigiando em todo o tempo.